Dando continuidade à nossa discussão sobre a influência mútua entre a ciência, tecnologia e sociedade, vamos discutir agora o que acontece com a ciência na passagem da Idade Antiga para a Idade Média, né? Então, nós já vimos que, nesse momento, o modelo geocêntrico foi consolidado, né? Mais pela sua aceitação enquanto alguma coisa que era mais condizente com o conjunto de crenças que estavam sendo construídas na sociedade, em particular a ascensão do cristianismo, né? Agora nós vamos ver outros aspectos dessa passagem, desse desenvolvimento histórico, que envolve também a reconfiguração da ciência no momento em que o cristianismo, vamos dizer assim, estava se consolidando na Europa e futuramente se tornando, vamos dizer assim, a religião oficial, né, de toda a Europa e assumindo uma posição de poder bastante grande, né, comparável ao da realeza. Bom, o que nós vamos falar são eventos que vão acontecer por volta do século II e século III depois de Cristo. Então, era um momento que, ao longo das décadas, o cristianismo foi deixando de ser um crime, né, dentro do Império Romano, que, digamos assim, que é o império mais forte, mais consolidado em torno do Mediterrâneo, para se tornar gradativamente aceito pela sociedade. Então, isso envolveu uma grande transformação, tanto cultural quanto social e econômica também, e isso vai se refletir bastante na ciência, né? O tipo de ciência que nós temos na Idade Antiga é muito diferente do tipo de ciência que nós temos no período medieval, pelo menos considerando o Ocidente, né, o que acontece na Europa, no norte da África, no Oriente Médio, né? Bom, esse momento, essa transição entre a ciência antiga e a ciência medieval foi um momento de rupturas, né? Então, digamos assim, tem diversos eventos históricos que nós podemos considerar como rupturas ou uma mudança muito forte no caminho e no modus operandi da ciência. Um deles se refere a todo aquele conhecimento que se tinha acumulado na Biblioteca de Alexandria. O acervo da Biblioteca de Alexandria, digamos assim, no século I antes de Cristo, reunia, de certa forma, todo o conhecimento ocidental. Então, toda a ciência, basicamente, né, digamos assim, mais de 90% dela, acredito, estava ali depositada, né? Então, é um acervo muito grande, né, de mais de 1 milhão de títulos diferentes, mas naquela época não se tinha a habilidade de se fazer livros e papiros e tratados em grandes quantidades. Então, o número de cópias era limitado. E boa parte desse acervo só havia um único exemplar, né? E estava ali na Biblioteca de Alexandria, porque com a expansão do Império Macedônico de Alexandre o Grande, muitas obras foram coletadas e foram enviadas para ali. Ali era o centro do conhecimento do mundo, né? Ou, vamos dizer assim, o baluarte de todo o conhecimento produzido no Ocidente, né? Incluindo o Oriente Médio e Egito, né? Evidentemente, durante a Idade Antiga, né? E o que acontece desde o século I antes de Cristo até o século II depois, até o século I depois de Cristo, é que a Biblioteca de Alexandria passou por muitos incêndios, sofreu muitos incêndios, saques, né? E isso culminou na destruição de um bom número de obras.
de tal forma que nós podemos afirmar nos dias de hoje que nós temos apenas uma pálida ideia, um pálido conhecimento do que foi a ciência na Idade Antiga, né? Então, uma grande parte do conhecimento que se tinha naquela época se perdeu, né? Nesses incêndios e saques e tudo mais, né? Então, um dos mais famosos, mais também intensos incêndios da Biblioteca de Alexandria ocorreu em 48 a.C., no qual você teve uma destruição de cerca de 500.000 de títulos, né? Então, 500 mil títulos foram perdidos nessa ocasião. Então, vocês imaginam quanto de conhecimento se perdeu ali, né? Bom, essa gravura, né, que nós estamos vendo aqui é uma gravura que, vamos dizer assim, o objetivo do artista foi retratar a cidade de Alexandria. Então, eu lembro a vocês que na Idade Antiga, Alexandria possuía uma das 7 maravilhas do mundo, que era o farol, né, o grande farol de Alexandria, e que foi destruído, né, e não existe mais nos dias de hoje. Então, essa gravura é uma gravura, vamos dizer assim, que tenta retratar o farol de Alexandria e a cidade de Alexandria na época, né? Evidentemente, pelo que nós podemos ver na gravura, não se trata de uma gravura da Idade Antiga. Como que nós podemos dizer isso? Na verdade, essa gravura ela deve ter sido feita, deve ter sido pintada, ou no final da Idade Média ou mesmo no Renascimento. Por quê? Porque ela retrata barcos com mais de um mastro. E na Idade Antiga não havia barcos com mais de um mastro, todos os barcos tinham apenas um mastro, né? A invenção e o desenvolvimento de barcos de múltiplos mastros, como nós vamos ver em outro vídeo, é uma invenção medieval, né? Então, isso indica que essa gravura não é daquela idade. Além disso, o próprio estilo, né, arquitetônico aqui, retratado pelo artista, tem um estilo que é medieval, né, ou posterior. Então, essa gravura não poderia ser da Idade Antiga, mas de qualquer forma ela retrataria a cidade de Alexandria, né, como que seria a cidade de Alexandria. Bom, uma das rupturas foi isso, ou seja, houve uma grande perda de conhecimento, grande perda de acervo com relação à ciência que se tinha na Idade Antiga, né? Então isso já, digamos assim, se constitui por si só um enfraquecimento do pensamento antigo. Possivelmente o pensamento antigo era muito mais rico, muito mais detalhado do que aquilo que nós sabemos sobre ele nos dias de hoje, né? Mas houve outro episódio bastante importante que diz respeito mais estritamente à consolidação do cristianismo. Então vamos pegar assim, um recorte do século III depois de Cristo. No século III depois de Cristo, o cristianismo estava se espalhando. Vamos dizer assim que em primeiro lugar, ele penetra junto das pessoas que são menos favorecidas, então dos escravos, né? O Império Romano ele se baseava na energia dos escravos para tocar a sua sociedade, seu sistema econômico, né? Então a mensagem de Cristo é uma mensagem voltada aos pobres, né? É uma mensagem que, vamos dizer assim, acolhe os pobres e, de certa forma, tenta proporcionar um certo alívio, um certo conforto com referência à qualidade de vida muito ruim que os pobres têm, né? Então, naturalmente, as pessoas viram, né, os escravos em particular, viram no cristianismo, vamos dizer assim, uma base psicológica bastante sólida, para que eles pudessem ter alguma coisa mais na vida, alguma coisa a se apegar na vida, né? Porque, mais uma vez, né, a mensagem de Cristo, ele, digamos assim, ele dá uma certa perspectiva de dignidade aos povos menos favorecidos, né?
E então o pensamento cristão ele começou a se propagar primeiro dentre os escravos, né? Embora fosse digamos assim, uma doutrina condenável, porque as crenças religiosas no Império Romano eram outras, eram de natureza da cultura greco-romana, né? Baseado na mitologia grega, helênica, né? Portanto, e não condiziam com o que o cristianismo apregoava, ou apregoa, né, até hoje. Havia, de certa forma, uma ideia de coibir, né, o cristianismo. Então são famosos os episódios de jogar os cristãos na arena para os leões devorarem, né? Não assim gratuitamente ou por ódio, mas isso tinha uma componente de certa forma racional, porque os gerentes, digamos assim, do Império Romano, né? Então os imperadores, senadores, né? Aquelas figuras que detinham o maior poder dentro do Império Romano, eles tinham a consciência de que o Império Romano dependia do trabalho escravo, né? E o cristianismo, ele de certa forma colocava um risco nisso, porque ao você igualar uma pessoa que tem a condição de escravatura com o seu senhor, né? Então a ideia de Cristo é que todos são iguais, né? Então perante Deus. E então, ao você colocar isso em igualdade, isso poderia levar as pessoas a pensarem de que não seria justo manter uma sociedade baseada em trabalho escravo. Então, esse era o grande risco que o Império Romano tinha, e que, ao jogar os cristãos na arena, vamos dizer assim, administradores do Império Romano tinham em mente, né? Então, a coibição do cristianismo para que o Império Romano não caísse, né? E, de fato, quando o cristianismo se espalha e é adotado como religião oficial no Império Romano, o Império Romano do Ocidente, digamos assim, se esfacelou, né? Tanto que na Idade Média não era mais o trabalho escravo que, vamos dizer assim, era a base da economia. Então, o trabalho escravo foi substituído pelo o trabalho dos vassalos, né? Não muda muito, digamos assim, em termos práticos, né? Porque os pobres ainda continuam sofrendo bastante, né? Nas mãos dos seus senhores, mas muda a condição oficial, né? Então, sim, pelo menos tem que ter uma mudança, de certa forma, cultural nas relações. Então, um império baseado no trabalho escravo foi substituído pelo sistema feudal de economia, né? Bom, mas quando o Império Romano, não, o cristianismo, ele estava trabalhando para a sua consolidação, então os primeiros grandes nomes que poderíamos dizer hoje em dia que foram os primeiros padres da Igreja Católica, quando eles estavam trabalhando, pensando na doutrina católica, que vamos ver em alguns detalhes como era esse pensamento, porque isso é muito importante para a ciência. Nessa época, o cristianismo possuía rivais, né? Então havia outras doutrinas que se rivalizavam ao cristianismo e que estavam também tentando se consolidar dentro do Império Romano. Em particular, o cristianismo ele tinha dois rivais. Um era o gnosticismo, digamos assim, que era o rival menor que ele tinha, e outro é o rival maior, que é o neoplatonismo. Então havia uma grande disputa, digamos assim, por fiéis, vamos dizer nesses termos, né? Talvez não sejam, não fosse nesses termos que os pensadores se referiam naquela época, né? Mas havia uma grande disputa entre o cristianismo e o neoplatonismo na conquista de fiéis, né? Então as duas doutrinas estavam tentando se consolidar no Império Romano como alternativa à crença do politeísmo, né? A crença nos deuses, de certa forma, o cristianismo, para se colocar como a doutrina dominante na Europa, ela teve que
lançar mão de ações que visassem a diminuição do neoplatonismo ou a denegrição do neoplatonismo, né? Então, os pensadores iniciais do cristianismo, né, nós vamos ver quais são, eles imaginaram maneiras de fazer com que o neoplatonismo fosse desacreditado pela população. Então houve uma série de episódios, né, que culminou no surgimento de uma espécie de uma mitologia católica, cristã talvez podemos dizer, e que tinha esse objetivo, tinha um propósito de, digamos assim, denegrir e diminuir o neoplatonismo, né? Como, digamos assim, um descarte de concorrentes, né? Você vai eliminar a concorrência, vamos dizer assim. Bom, vamos analisar alguns desses episódios, algumas dessas ações visando a diminuir o neoplatonismo. Bom, vamos ver quais são as ideias neoplatônicas, mas antes disso, o próprio termo neoplatonismo indica que é uma doutrina, uma crença, um conjunto de crenças que advém de Platão, que tem as suas bases em Platão, né? Então, Platão tem uma vasta obra que existe até hoje e muitas das ideias dos neoplatônicos estão calcadas sobre as ideias platônicas, né? Então, uma maneira de, vamos dizer assim, questionar o neoplatonismo e colocar para a população que o neoplatonismo não é uma doutrina boa, uma doutrina adequada, seria atacar Platão, né? Então, os primeiros pensadores cristãos ali do século II, do século III, aliás, depois de Cristo, eles fizeram uma pesquisa bibliográfica, vamos dizer assim, ou seja, consultaram aqueles que na época do Platão se colocavam contra o Platão, né? Então eles descobriram o trabalho do Antístenes, né, que era um dos líderes da escola cínica, né? Então, até o termo cinismo, ele advém da existência dessa escola, né? Então, o Antístenes era um grande rival do Platão, ou pelo menos, talvez seja melhor falar que ele fosse um grande crítico do Platão. Ele achava que o Platão, quando ele reunia todos os seus discípulos e reunia pessoas em geral, e se colocava, né, falando, expondo as suas ideias, ele achava que o Platão era muito metido, né, muito orgulhoso, e muito arrogante, né? Então, que a pessoa, o filósofo, ele deveria se manter humilde e se manter calado, porque seria uma forma dele, digamos assim, pregar a humildade. E a humildade está ligado com a crença cristã, né? Então, digamos assim, a postura de Cristo foi uma postura humilde, né? E o Antístenes, ele fez uma espécie de brincadeira na época, né, na época do Platão, ele fez uma espécie de uma brincadeira com Platão. Então, ele fez um trocadilho com o nome do Platão, né? Então, vamos ver como que se escreve Platão em grego, né? Então, aqui está uma imagem do Platão, né, tirada de uma pintura, que é a pintura do Rafael, a Escola de Atenas, né, mas ela é baseada em bustos do Platão, que foram feitos na época do Platão. Então, assim é que escreve Platão em grego, né? Quem for físico, né? Então quem tem uma graduação em física, sabe ler grego, né? Então a gente sabe que essa letra aqui é um π maiúsculo, né? A letra π. Aqui nós temos um lambda, que tem som de L. Aqui está o alfa, que tem som de A. Aqui o tal, que tem som de T. Aqui o ômega, que tem som de O. E aqui a letra Ni, que tem som de N, né? Então, Ni, por exemplo, é usado bastante para representar a frequência, né? Usa F, mas usa Ni também dentro da física, né? Então, aqui está escrito Platon,
né? Platão era como em grego se escrevia o nome do Platão, né? Então, na latinização do grego, né, na passagem para o latim e depois para o português, é que ficou Platão, né, com aótio. Mas aqui está escrito Platão. Então, o que o Antístenes fez foi tirar as duas primeiras letras desse nome e a substituir por outra letra para chegar numa palavra que tivesse conotação pejorativa. Então ele começou a chamar o Platão, não de Platão, mas por esse outro nome, que tinha até um sentido meio fálico, assim, se eu não estiver enganado, na época, né? E o que o Antístenes fez foi substituir o Pi e o L pelo sigma, pela letra sigma. E aí, ao fazer isso, o nome que resulta é Satão. Né? Então, o Antístenes passou a chamar o Platão de Satã. Né? Mas Satã é Satã. Então, surge no século III depois de Cristo o mito de Satã. Né? O diabo ele foi inventado no século III depois de Cristo. Uma coisa muito interessante é que uma das um dos mais famosos escritos, um dos mais famosos livros produzidos na Idade Média, que retratava, de certa forma, algumas crenças católicas, é o livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, nesse livro, Dante Alighieri ele faz uma narrativa em primeira pessoa, então ele se coloca na história. Então, é uma história em que ele visita, junto com um poeta romano, Virgílio, famoso, o inferno, o céu e o purgatório. Né? Então ele mostra o que acontece no céu, com os anjos, né? Tocando harpas, no purgatório, quando aqueles que ainda merecem o céu podem, digamos assim, se aperfeiçoar e chegar até o céu, e o inferno onde estão os condenados. Né? Inclusive o Dante Alighieri coloca no inferno vários personagens reais existentes na Idade Média. Então, o que ele não gostava muito, ele colocava no inferno, né? E ele descreve os círculos do inferno, né? Os 7 círculos do inferno. E o círculo central, que é frio, não é quente, né? Os círculos mais externos é que são quentes, tem aquelas fornalhas, né? Em que há a danação eterna das pessoas, mas o círculo mais central é um círculo de gelo. E nesse círculo de gelo está Satã aprisionado, né? O diabo está lá aprisionado. E um pintor muito famoso, aliás, um ilustrador muito famoso de livros, que viveu já na Idade Moderna, que é o Gustave Doré, ele é, digamos assim, o personagem que fez a ilustração mais famosa, que citei, mais completa, do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? E por alguma razão, né, mas possivelmente por muito conhecimento, o Gustave Doré ele pintou a figura de Satã no inferno, retratando um episódio da Divina Comédia, com o rosto do Platão. Então, se vocês compararem o rosto do diabo aqui, de Satã, retratado pelo Gustave Doré na Divina Comédia, você vai ver que eles têm muitas semelhanças com o rosto de Platão pintado pelo Rafael, que também é um pintor da Idade Moderna, um pintor renascentista, né? Baseado nos bustos de estátuas, né, que se tinha do Platão, que foram feitas num período próximo ao período em que realmente Platão existiu. Né? Então, quer dizer, nós temos elementos para afirmar que o rosto de Platão era assim mesmo. Né? E então, o que você vê? Você vê um rosto gordo e barbas e cabelos encaracolados. Né? Então, é muito... Só que a expressão da fisionomia do Satã, lógico que não... É uma expressão repulsiva, né? E não é tão, digamos assim, neutra quanto a do Platão em Rafael. Mas você vê semelhanças uma semelhança impressionante entre esses dois
personagens, inclusive, digamos assim, a testa, né, meio descoberta de ambos os dois. Bom, então, o resumo disso tudo é que a figura do Platão foi associada ao mal, né? Ou seja, isso tudo era para criar na cabeça das pessoas uma ideia de que Platão seria o mal, representaria o mal, e, portanto, o neoplatonismo seria uma doutrina errônea, né? Uma doutrina que as pessoas não deveriam seguir. Mas nesse contexto se formou toda uma mitologia em torno do mal, né? Então veja bem que você tem um período em que a sociedade está mudando, a ciência vai mudar em função disso e se consolida uma ideia do mal, né? Então que outros elementos esse contexto todo tinha e que foram, digamos assim, levados à tona pela ascensão do cristianismo, né? Então, quer dizer, houve toda uma mitologia criada, né, nessa época, né? Então, uma delas se baseia numa mitologia mais antiga, né? Que é a mitologia da queda dos anjos, né? Mas isso, digamos assim, foi reavivado, né? Reexposto, né? Dentro desse contexto, né? Então, o mito da queda dos anjos, como que seria? A gente sabe que existem os anjos, os arcanjos, que são, digamos assim, obedecem a Cristo, né? Isso dentro da mitologia católica, né? Então, existem livros muito antigos, né? Dentre eles o livro de Enoque, que eu vou mostrar no final desse vídeo aqui, que contam que alguns anjos se encantaram pelos humanos, né? Então, digamos assim, que alguns anjos se apiedaram pela condição ruim que os humanos tinham na Terra, porque naquela época ainda os humanos eram muito primitivos, né? Não tinham, não havia ainda as descobertas da ciência que poderiam trazer benefícios para os seres humanos. Então esses anjos se compadeceram dos humanos e levaram a luz, digamos assim, para os humanos. Daí a palavra Lúcifer. Lúcifer é aquele que leva a luz, né? Então, digamos assim, é um termo que, em princípio, seria um termo positivo, né? Aquele que leva a luz deve ser um cara bom, né? Mas observem o contexto, né? Então, os anjos levaram o conhecimento para os homens, né? Então, por exemplo, conta-se que um desses anjos, Azaziel, ele não só se apiedou dos homens, né, e quis conviver com os homens. Na verdade, Azaziel amava os homens, né? Isso está no livro de Enoque, né? Mas ele vai além disso, ele se apaixona por uma humana, né? E vários anjos seguem esse caminho, né? Então eles veem as filhas do homem e as amam, né? E com elas tiveram filhos, e aí nasce nasce a raça dos gigantes a partir do cruzamento dos anjos com as humanas, né? Mas essa ação, né, essa atitude, ela é condenada por Deus, né? Então Deus condena esses anjos e, vamos dizer assim, os transformam em criaturas diferentes. Então as suas asas, que eram alvas e cheias de penas, se transformam em asas de morcego. Os seus dedos se transformam em garras e a sua alva pele se transforma em uma pelugem avermelhada. Então os anjos, né, sofrem uma transformação que os levam a ser demônios, e o céu, vamos dizer assim, Deus os condena a permanecer, né, nesse mundo imperfeito que é a Terra, né? E em outras passagens, né, o que se diz é que Deus os condena a viver no inferno. Então o inferno é criado nesse momento aí, né? Então isso, vamos dizer assim, é uma mitologia, né? Digamos assim, uma história
que não tem uma base histórica, né? Não é uma coisa que você possa dizer que aconteceu de fato, né? Não, é uma história que foi criada na antiguidade e foi recriada e recontada na consolidação do cristianismo, né? Mas o fato é que uma das coisas que os anjos caídos trazem para os humanos é o conhecimento científico, né? E então eles levam a medicina, levam a arte de produzir manufaturados de objetos, né? de manipulação, de utilização, ou seja, ferramentas. E uma das ferramentas que os anjos levam para os homens são as armas, né? Então, particularmente as armas serviriam originalmente para caçar animais e o homem ter uma vida mais confortável, poder estar melhor alimentado, né? E melhorar sua saúde. Contudo, o homem usa as armas também para matar outros homens, e promover a guerra, né? Então esse é um dos motivos pelo qual Deus e também em algumas mitologias, algumas histórias, como por exemplo aquela que é narrada pelo poeta inglês John Milton, que chamou O Paraíso Perdido, né? Eu vou mostrar para vocês o livro também daqui a pouco. O próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo, ele comanda as tropas de anjos do céu para derrotar as falanges de Satã, ou Lúcifer, ou o diabo, né? Então, há vários nomes que se dão para o adversário de Deus, vamos dizer assim, que é aquele que foi precipitado no inferno, né? Então, mas vejam bem aqui que a história, no que diz respeito à ciência, ela leva a ciência como a possibilidade do surgimento do mal, né? Ou seja, os anjos levaram conhecimento, levaram a ciência aos homens, e os homens usaram esse conhecimento para promover a guerra. Então, aí você tem, de novo, uma associação da ciência com o mal. Então, você tem até agora duas, né? A primeira é com o trocadilho feito com o nome de Platão, a segunda com a queda dos anjos, e há uma terceira, né? Uma terceira que envolve o Gênesis, né? A escritura sagrada, que é a história de Adão e Eva, né? Então, nós sabemos que Adão e Eva moravam originalmente no paraíso, né? Mas que eles são expulsos do paraíso. E por que eles são expulsos do paraíso? Porque havia uma regra para que eles pudessem permanecer no paraíso, né? Uma regra imposta por Deus, é que eles não deveriam comer o fruto de uma árvore específica que havia ali. E que árvore que era essa? Era a árvore do conhecimento, né? Então, eles comeram da árvore do conhecimento, né? Dizem que era uma macieira, mas não se sabe, né? Mas eles comeram da árvore do conhecimento e com isso foram expulsos do paraíso. Então, mais uma vez, o conhecimento ele é associado ao mal, né? Então, isso vai fazer com que também muitos autores, mais autores de um passado recente do que agora, mas leva muitos autores à conclusão de que a Idade Média foi uma idade das trevas, né, do ponto de vista científico. Mas nós vamos ver que isso não é verdade, né? A ciência se desenvolve plenamente na Idade Média, apesar da sua associação original com o mal, né? Mas esse era o quadro que se teve na consolidação do cristianismo, né? Então, vamos dizer assim, que o cristianismo ele foi por uma via em que ele apresentou às pessoas uma doutrina não científica, uma doutrina que era mais voltada à moral e ao espírito humano, né? E não ao material, né? Que seria o objeto de estudo da ciência. Então, uma doutrina não científica, ao passo que os neoplatônicos não tinham essa restrição. Então, segundo o neoplatonismo, o conhecimento deveria ser, até pelas próprias ideias do Platão expressas na República, de que o conhecimento deveria ser, vamos dizer assim, comunicado, né,
as pessoas. É lógico que Platão tinha a restrição de que só uma classe de pessoas poderiam ter acesso ao conhecimento. Mas nenhum conhecimento era associado ao mal, era proibido. Não. Na escola deveria se trabalhar com conhecimento, embora para um número reduzido de pessoas, né? Bom, mas com relação ao neoplatonismo, quais seriam as ideias que o neoplatonismo tinha que se diferenciavam tanto do cristianismo e, vamos dizer assim, o que representaria, se fosse o neoplatonismo, a doutrina que fosse adotada no Império Romano durante a Idade Média, né? E não o cristianismo? Quais são as principais ideias da doutrina neoplatônica? Então, bom, isso foi retirado de um livro do Plotino, né, que é o principal nome da doutrina neoplatônica, que chama Enéas, né? Então, esse é o principal tratado sobre neoplatonismo que se tem notícia, né? Eu vou mostrar também esse livro daqui a pouco, tá? E a doutrina neoplatônica, ela está baseada em 3 princípios básicos. Então vamos ver quais são esses princípios. Primeiro, a existência do uno bem, tá? Dentro de um princípio que se chama privatio boni, que seria o engrandecimento, não pelo perdão aos pecados, como no cristianismo, mas pelo aperfeiçoamento espiritual. O que é o uno bem? É Deus, do ponto de vista do neoplatonismo. Só que qual que é a característica principal de Deus segundo o neoplatonismo? A privatio boni. O que significa isso? Significa que Deus é iminentemente bom. Ou seja, o mal não se encontra em Deus. Contudo, isso em primeira instância pode parecer que é exatamente igual à doutrina cristã, mas não é. Como que é a doutrina cristã? A doutrina cristã, um dos pilares dela é que Deus é onipotente e onisciente. Acontece que Deus, sendo onipotente e onisciente, ele não pode ser exclusivamente bom, né? Por quê? Porque imagina um espaço em que você represente o bem e o mal. Então, digamos que do lado esquerdo, olha só, estou colocando o lado esquerdo, tá? Mas é o que seria de se esperar que as pessoas no Brasil acreditassem. No lado esquerdo está o mal e no lado direito está o bem. Se Deus for privatio boni, se ele for exclusivamente bom, Deus corresponde a apenas metade do espaço. Ou também podemos fazer uma representação em que o mal ocupe um espaço menor do que o bem. Ótimo. Mas mesmo assim, Deus ocuparia apenas parte do espaço. Ou seja, não é possível Deus ser onisciente, onipotente, ou seja, ser infinito e abarcar o todo, sendo exclusivamente bom. Porque se ele fosse exclusivamente bom, ele teria limites. Tá? E o Deus do catolicismo é um Deus sem limites. Deus não termina em lugar nenhum, em nenhum ponto do espaço, quer seja a dimensão que for que você esteja considerando. Né? Não há limites para Deus. Não havendo limites para Deus, o mal tem que estar dentro dele. É lógico que isso não é discutido com os fiéis, porque isso poderia gerar dúvidas a respeito do cristianismo, né? Mas internamente na igreja isso foi muito discutido, qual que é a real natureza de Deus, e foi, lógico, trancado a 7 chaves. Então só quem faz um bom curso de teologia poderia ter contato com esse tipo de raciocínio. Mas isso mostra que a privatio boni é incompatível com o cristianismo. Então, sim, a doutrina neoplatônica ela tem no seu fundamento principal algo que destoa do cristianismo, né? Mas aqui mesmo nós temos um outro aspecto que destoa muito do cristianismo, é que, segundo o neoplatonismo, as pessoas podem caminhar em direção a Deus, a ir em direção a Deus e em direção ao bem, através de um gradual aperfeiçoamento espiritual.
E esse aperfeiçoamento espiritual, ele se estende além de uma vida, né, aqui na Terra. Ou seja, a existência humana, ela está além de uma existência corpórea na Terra. Então, depois que o ser humano morre, a sua alma continua e o seu intelecto continua, e ele continua se aperfeiçoando em múltiplas reencarnações. E não é isso que o cristianismo apregoa, né? O cristianismo apregoa que o ser humano vive essa vida, quando ele morre, ele é julgado, pelo menos isso é o que se configura na Idade Média, mas oficialmente permanece até hoje. Se o julgamento é negativo, ele vai para o inferno. Se é positivo, ele vai para o céu. E se é intermediário, ele vai para o purgatório, né? E não volta mais, né? Então fica ou eternamente no inferno, ou eternamente no céu, ou transitoriamente no purgatório, e depois vai para o inferno ou vai para o céu, dependendo da sua conduta no purgatório, né? Então, nós temos uma grande diferença entre as ideias neoplatônicas e cristãs. Outro elemento, o segundo elemento, é a inteligência, né? A inteligência, o ser humano, ele tem uma inteligência, um intelecto que é imortal, né? Esse intelecto é imortal e ele é incessantemente aperfeiçoante, né? Ou seja, ele é autoconstitutivo, a inteligência é autoconstitutiva e autointelectiva, né? Na verdade, a nossa inteligência emanou do bem. E com o nosso aperfeiçoamento, ele vai voltar ao no bem, né? Esse é o ciclo. E ela é autointelectiva, né? Então, aí você vê uma certa influência de Sócrates, né? O que o Sócrates acreditava? Ele acreditava que todo conhecimento já está dentro do indivíduo, né? Então, você não ensina nada, o conhecimento já está lá dentro, né? Então, é a presença do no bem dentro da pessoa, né? Embora o Sócrates ainda não falasse o no bem, mas ele está ali dentro. Então, para você acessar o conhecimento, o que é necessário, então, por exemplo, o que o professor pode fazer é resgatar esse conhecimento, criar mecanismos para que a própria pessoa, vamos dizer assim, redescubra esse conhecimento, né? Então, por isso que Sócrates usava o seu famoso método da maiêutica, né? Ou seja, eu vou ensinar fazendo perguntas, né? Então, a pessoa vai refletir sobre aquelas perguntas, vai, dentro dela mesmo, encontrar as respostas, né? E o terceiro elemento é a alma. Então, a alma, do ponto de vista neoplatônico, é muito diferente da alma do ponto de vista cristão. Então, a alma neoplatônica ela é muito mais próxima da alma do espiritismo kardeciano, né, kardecista, que nós temos nos dias de hoje, né? Então, a alma ela vai se aperfeiçoando em múltiplas reencarnações, se aproximando cada vez mais do no bem, e é mais individual, quanto mais próxima do mundo sensível, ou seja, do nosso mundo, ou quanto mais menos desenvolvida ela for, e mais coletiva quando se aproxima do mundo inteligível, né? Então, há que se refletir sobre isso, né? Sobre a nossa individualidade, o que significa a nossa alma ficar cada vez mais coletiva conforme ela vai evoluindo, né? Mas essas são as principais ideias, os principais princípios, vamos dizer assim, do neoplatonismo. Então você vê que é muito diferente do que você tem no cristianismo, né? E o cristianismo tinha que mesmo que se colocar como uma doutrina diferenciada com relação ao neoplatonismo, porque se fosse mais ou menos igual, vamos dizer assim, as pessoas não saberiam para qual doutrina se dirigir, e aí, por aleatoriedade, poderiam ir para o neoplatonismo, né? Então, os primeiros pensadores cristãos, eles tinham essa consciência de que o cristianismo deveria se apresentar como uma doutrina diferenciada. Bom, só para enfatizar com relação à palavra Satanás, né? A palavra Satanás aparece nas traduções da Bíblia a partir dos primeiros séculos da era cristã. Então, antes disso, você não tinha essa palavra lá. Nos escritos gregos traduzidos dos originais, a palavra Satanás, né? Repare que aqui está escrito Satanás, sigma, alfa, tal, alfa, tá? Satanás, reunir, designando adversários humanos. Então,
o que as escrituras antigas, né, pelo que os pesquisadores nos dias de hoje nos contam, o termo Satanás, que era utilizado antigamente, na verdade Satanás é um termo traduzido do hebraico, né, antigo, se refere a alguém, uma pessoa que não aceita a palavra de Deus, vamos dizer assim, não aceita as crenças do judaísmo e depois do cristianismo. Né? Então, eu penso uma pessoa, digamos assim, que questiona, né? E que tenta colocar ideias diferentes à palavra de Deus, vamos dizer assim. Né? Então, essa palavra vem do hebraico, que tem um som parecido com Satã, né? Que é simplesmente o acusador. Então, quando vocês lerem a Bíblia, nos escritos antigos do Velho Testamento, quando aparecer a palavra Satã, vocês imaginam que seria apenas uma pessoa, né? Ou um povo, ou um representante de um povo que não aceita as ideias do judaísmo, vamos dizer assim. Né? Então, também outra palavra é diabos, né? Diabos significa anjo caído. Né? Então, essas são as raízes das palavras que são utilizadas, né, hoje em dia e que, especialmente nas religiões evangélicas, né, que se autodenominam de evangélicas, são colocadas de uma maneira tão amedrontadora, né, amedronta os seus fiéis, né, mas pelo que nós estamos vendo aqui, na verdade o diabo, o Satã, foi uma invenção mitológica, digamos assim, do começo da era cristã. Vamos passar agora algumas sugestões de leitura sobre o assunto abordado. Bom, este daqui é o livro de Enoque, né? É um livro que não tem o autor, porque é um livro bastante antigo. É um livro que dizem alguns autores, né? Mas não tenho certeza absoluta disso, que deveria estar na Bíblia também, mas ele foi considerado como um livro apócrifo, né? Um livro que não segue os trâmites aceitos, os cânones do catolicismo, então, portanto, não faz parte da Bíblia. Mas ele conta o processo da queda dos anjos, né? E até nomeia, dá o nome a diversos anjos que sofreram esse processo, né, de relação com os homens e com isso serem expulsos do céu, né? Muitos nomes que são conhecidos, digamos assim, no círculo de demônios, né? Como Beelzebul, Samiasa, Amazarach, né? E essa edição aqui da editora EMI, né? Não sei se fala Emos ou EMI, mas é um livro, como é um livro antigo, ele deve ser de domínio público, então acredito que seja possível encontrar na internet. Né? Não é um livro científico, né? É uma história, ela conta a história, o mito, né, da queda dos anjos, e outro sobre o mito da queda dos anjos é do escritor inglês John Milton, O Paraíso Perdido. Né? Então é o autor moderno, né? Então aqui segundo uma visão da modernidade, da idade moderna, né? Mas conta no fundo o mesmo mito, né? O mito da queda dos anjos. Né? Também deve ser um livro que é possível encontrar como domínio público, né? Encontrar na internet gratuitamente para download. Né? Essa aqui da Ediouro, né? São os livros compactos que a Ediouro publicava antigamente, não sei se publica ainda hoje em dia. Né? Este daqui é a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que conta a visita, digamos assim, de Dante no céu, no purgatório e no inferno, né? Juntamente com o Virgílio. Né? Então, essa é uma edição da editora Abril, que antigamente, lá para a década de 80, se vendia em bancas de revista. Né? Não sei se vamos ter alguma vez novamente esse episódio, porque até as bancas de revista estão
deixando de existir, né? Mas acredito que também a Divina Comédia seja possível encontrar na internet em algum site de domínio público, né? Essa edição é muito especial porque ela contém gravuras do Gustave Doré. Vou ver se eu consigo mostrar alguma para vocês aqui, por exemplo, né? Então ele é ilustrado pelo Gustave Doré, né? Então, que é aquele ilustrador que eu me referi no vídeo a respeito do rosto do Platão, né? E esse aqui já é um pouquinho mais difícil de encontrar. Esse é o livro base do neoplatonismo, né? Que é o livro do Plotino. Plotino foi o principal nome do neoplatonismo. Ele tinha um discípulo que se chamava Porfírio. Então essa edição aqui, ela também traz um tratado do Porfírio sobre a vida do Plotino, mas a referência básica do neoplatonismo são as Enéadas, né? que é digamos assim, o livro fundamental do Plotino, né? Tem também um outro neoplatônico, que é o Jâmblico, que nós vamos falar um pouquinho quando tratarmos de Pitágoras, né? Então, este já é um livro bastante difícil de conseguir. Não sei se em sites de domínio público isso é possível, mas também é um livro antigo, né? Então não há direitos autorais sobre ele, né? Então essas são as recomendações de leitura, né, para esse vídeo. Conforme formos fazendo outros vídeos, vamos fazer outras sugestões.